Capítulo 9. Conservadorismo versus progressismo. O progressismo, dentro de suas variantes, não deixa de ser, literalmente, a ideia de que devemos caminhar em direção ao progresso em todas as áreas. Deseja-se o avanço econômico, político, científico, tecnológico e social. No marxismo, por exemplo, existe a ideia progressista de que o capitalismo é uma etapa necessária na história que, inevitavelmente, conduzirá a humanidade para o socialismo, o qual evoluirá para o comunismo. O conservadorismo existe há milhares de anos, mas é uma ideia que ganhou força e notoriedade justamente por se opor ao progressismo. O conservadorismo vai em direção à defesa das tradições, da fé e das estruturas sociais consolidadas. Em outras palavras, trata-se de um posicionamento político e filosófico cauteloso em relação a aceitar o que, no progressismo, verdadeiramente corresponde a um progresso. O filósofo conservador Russell Kirk afirmou: o conservador pensa na política como um meio de preservar a ordem, a justiça e a liberdade. O ideólogo, pelo contrário, pensa na política como um instrumento revolucionário para transformar a sociedade e até mesmo para transformar a natureza humana. Na sua marcha em direção à utopia, o ideólogo é impiedoso. O comunista diz: essa explicação está me parecendo muito conservadora. Vamos direto aos fatos. Um grande marco para o progressismo foi a Revolução Francesa. Durante a Revolução, os partidos que se sentavam à direita do rei correspondiam, em sua maioria, à alta burguesia, ou seja, aos mais ricos. Essas pessoas queriam a revolução apenas para conquistarem os próprios direitos e estavam confortáveis dominando a sociedade, e por isso eram conservadores. Em outras palavras, queriam manter um sistema que lhes era favorável. Já os partidários que se sentavam à esquerda eram os progressistas, ou seja, desejavam reformas profundas, capazes de verdadeiramente beneficiar o povo. O capitalista responde. O filósofo conservador Edmund Burke previu por meio de excelentes análises em relação ao progressismo que a revolução iria se tornar uma terrível ditadura sanguinária. Essa racionalidade que nos permite perceber quando ideias malignas estão avançando é o verdadeiro conservadorismo. Não é à toa que muitos consideram Burke como o pai do conservadorismo moderno. O comunista esbraveja: por acaso você considera justos os reinados tirânicos promovidos pelas monarquias absolutistas? A realeza não passava de um bando de sanguessugas. Eles viviam no luxo extremo, enquanto o povo vivia na miséria. Caso não saiba, a fome foi uma das grandes responsáveis pelo início da Revolução. O capitalista pondera: na teoria você está certo. A luta parecia boa e justa. Infelizmente, um movimento que pretendia se opor à tirania existente acabou gerando um governo ainda mais tirânico, exercido pelos progressistas. O comunista interrompe dizendo: calma aí, vai mais devagar. Acho que você está esquecendo como a história aconteceu. A revolução começou a partir de um grupo unificado. Isso significa que a direita e a esquerda estavam unidas. Infelizmente, surgiram as facções, sendo os girondinos os que se sentavam à direita durante as assembleias, e os jacobinos sentavam-se à esquerda. Os girondinos, representantes da sua ideologia conservadora, dominaram a assembleia, mas traíram o povo descaradamente. Como já disse, eles correspondiam à alta burguesia, e logo ficou claro que somente queriam defender os próprios interesses. Foi por vontade do povo que os jacobinos, correspondente aos verdadeiros revolucionários, assumiram o poder posteriormente. O capitalista provoca: vamos lá, continue relatando o que aconteceu depois que os jacobinos tomaram o poder. O comunista responde:
De um lado existiam franceses que, por interesse próprio, desejavam restaurar o poder do rei. Do outro lado, a Prússia e a Áustria atacaram a França. A desculpa para o ataque foi o fato de que a rainha francesa, Maria Antonieta, era filha dos imperadores da Áustria, mas a verdadeira motivação vai muito além. As demais monarquias absolutistas não estavam a fim de deixar o povo governar a França, pois obviamente sua própria população iria acabar percebendo que não valia a pena sustentar esses reinados tirânicos. O único jeito de defender a revolução foi através do sangue. O capitalista responde: nada disso justifica o que aconteceu. A esquerda progressista ficou no poder por um curto período de tempo, mas foi o suficiente para gerar o famoso período do terror. Qualquer um que fosse suspeito de estar contra a revolução logo acabava morto na guilhotina. Depois, a situação foi piorando a tal ponto que qualquer tipo de reclamação ou comentário considerado indevido já era suficiente para uma condenação. O terror chegou a uma dimensão absurda, na qual os cidadãos podiam ser condenados à morte, simplesmente por não demonstrar entusiasmo com a revolução. A essa altura, a violência e a quantidade de executados foram insanas. O comunista responde: eram tempos de guerra. Vai querer que eu repita isso quantas vezes? Mas vamos falar sobre coisas boas também. Ocorreu distribuição de comida e a criação da lei do preço máximo, que garantia que a alimentação essencial fosse comercializada em um valor acessível ao povo. Foi feita uma reforma agrária, onde as grandes quantidades de terras, da nobreza e do clero, foram distribuídas para quem não tinha onde plantar. Escolas públicas reduziram drasticamente o índice de analfabetismo. A escravidão foi abolida, tanto na França como também nas colônias. Enfim, foi a primeira vez que existiu um governo para o povo pautado na igualdade. Infelizmente, grande parte disso se perdeu quando a direita voltou a tomar o poder da revolução. O capitalista desdenha dizendo: governo para o povo? Que história é essa? Todos se tornaram escravos de uma ditadura terrível. Existiu um conselho de 12 homens que governavam a França, mas o verdadeiro poder se concentrou nas mãos do impiedoso Maximilien Robespierre. A liberdade foi substituída pelo controle social, por meio do medo, que se tornou uma forma de exercer política. Isso tinha que acabar. O comunista responde: Robespierre foi realmente o maior líder, mas as decisões eram tomadas em comitê. De qualquer forma, basta estudar a história para ver que Robespierre mereceu a posição ocupada. Ele desejou verdadeiramente alcançar melhores condições para a população. O capitalista afirma: o pior é que eu concordo. Robespierre parecia corresponder a um ser humano admirável. Ele era inteligente, estudioso, absolutamente apaixonado e dedicado a causas inicialmente justas. Não é à toa que o chamavam de o incorruptível. Isso me assusta, pois demonstra o que o progressismo é capaz de fazer. Esse homem tão civilizado, que era contra a pena de morte, se tornou um assassino voraz, mandando matar incontáveis pessoas na guilhotina. Ele, que era um grande defensor da imprensa livre, impôs a censura. A situação ficou tão terrível, a ponto de Robespierre começar a mandar matar seus próprios aliados. A revolução foi piorando até se tornar insuportável para todos. Então, Robespierre acabou sendo morto na guilhotina por decisão de seus companheiros. Moralmente e literalmente, o incorruptível apodreceu. O comunista responde: concordo que Robespierre se perdeu em meio a tantos traidores, mas discordo em absoluto que a revolução possa ser tratada como um fracasso. Até hoje o povo colhe os bons frutos da Revolução Francesa. O capitalista responde: bons frutos?
A revolução se tornou um monstro cruel e maléfico, que devorou até mesmo os próprios revolucionários mais apaixonados. O comunista retruca: não nego que existiram erros, mas a revolução foi muito maior que os próprios revolucionários e entrou para a história. O capitalista rebate: sim, entrou para a história, como sendo um ótimo exemplo de como as revoluções violentas são terríveis. As ideias geradas foram as mais insanas. A religião, por exemplo, passou a ser considerada a causa de todos os problemas sociais. E então a revolução literalmente se voltou contra Deus. As igrejas foram queimadas, padres foram mortos. Chegaram ao ponto de mudar o calendário, instituindo uma semana, entre aspas, de 10 dias, somente para que o povo não soubesse mais quando era o domingo, pois era o dia em que estavam acostumados a rezar. Pararam de marcar o tempo a partir do nascimento de Cristo e começaram a recontar o tempo a partir da queda da monarquia. Já pensou como o mundo seria se os frutos da revolução realmente tivessem sobrevivido? O comunista afirma: eles não se voltaram contra Deus, mas sim contra a Igreja Católica. A nobreza não era a única a explorar o povo. A exploração era feita com total ajuda do clero, ou seja, da igreja. Não há dúvidas de que o povo era tratado como uma classe inferior, manipulada, explorada e inegavelmente desprezada. Se quer ter ideia da situação, pense que a igreja detinha uma grande quantidade de terras do reino. O capitalista argumenta: os atos não foram apenas contra a igreja, mas contra tudo o que Deus significa. Não adianta tentar negar. Os revolucionários chegaram ao ponto de estabelecer o feriado do Ser Supremo, onde foi cultuada a deusa da razão. Eles achavam que esse novo culto ajudaria o povo a esquecer Deus. O próprio Robespierre apareceu no festival como uma espécie de divindade. O comunista esbraveja: é fácil criticar, o difícil é suportar o domínio em que eles viviam. Eu sou cristão, mas não sou alienado. Estudei história o suficiente para saber o que religiosos são capazes de fazer. Quanto aos frutos da revolução, sobreviveram sim, e hoje os chamamos de democracia. O lema igualdade, liberdade e fraternidade, colocado em prática, mudou o mundo. O capitalista afirma: a democracia é um fruto do capitalismo, que iria se desenvolver com ou sem a Revolução Francesa. A Revolução foi apenas um gigantesco monstro que devorou os próprios filhos, incluindo o incorruptível Robespierre. Mas então, um de seus filhos, Napoleão Bonaparte, tratou de matar a Revolução. Ironicamente, ele nomeou-se como imperador da França. Ou seja, a luta para derrubar a monarquia gerou um novo imperador, o qual tratou de derrubar monarcas de outras nações. Aí então, em vez de libertar o povo, Napoleão distribuiu os reinados entre seus irmãos. José Bonaparte foi coroado rei de Nápoles e depois da Espanha. Luís Bonaparte foi coroado rei da Holanda. A irmã Pauline Bonaparte reinou em territórios da Península Itálica. Ainda teve outros irmãos e outros reinados. Tudo muito justo, não é mesmo? Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O apóstolo Paulo foi bem claro ao dizer: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Colossenses 1, versículo 15 e 16. Jesus podia reivindicar um reinado humano, mas decidiu não o fazer. Ele guiou o povo por meio da verdade e do amor. Os líderes judeus não reconheceram Jesus como o Messias prometido. Mesmo assim, não podiam acusá-lo de forma alguma de rebelião, pois a conduta de Jesus era absolutamente pacífica. No momento em que vieram prendê-lo, Jesus evidenciou sua trajetória irrepreensível ao dizer:
Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estava com vocês no templo, e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Lucas, versículo 22, versículos 52 e 53. A passividade de Jesus não deve ser confundida com omissão ou fraqueza. Cristo fez duras críticas à liderança do seu povo. Ele não reivindicou um reinado humano, mas viveu e pregou com toda a autoridade e grandeza digna do Rei dos Reis. Em todas as gerações, sempre existiram pessoas famintas por revoluções violentas ou rebeliões. Nos tempos de Cristo, não foi diferente. Está escrito na Bíblia: um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Marcos 15, versículo 7. Pilatos, governador romano, costumava soltar um dos prisioneiros em toda a festa de Páscoa, a pedido do povo. Pilatos deixou a multidão escolher entre Jesus e Barrabás. Está relatado na Bíblia. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles: Barrabás! Mateus 27, versículo 21. Hoje em dia continua sendo assim. Em meio às dificuldades, as multidões preferem acreditar nos revolucionários humanos e abandonam a Cristo. Se pararmos para pensar, a história que se seguiu entre os judeus tem muitas características em comum com a Revolução Francesa. A situação chegou em um ponto onde não apenas os grupos revolucionários se rebelaram, mas também a sociedade como um todo, incluindo grupos que podemos tranquilamente classificar como conservadores. No princípio, eles venceram algumas batalhas juntos. No entanto, os diferentes grupos se voltaram um contra os outros, tentando alcançar a liderança. Foi a divisão entre os grupos que fez a Revolução Francesa perder qualquer possibilidade de seguir em frente de forma razoável. Do mesmo modo, a divisão fez com que os grupos de judeus enfraquecessem uns aos outros, e então Roma destruiu a todos. Quando as revoluções ou rebeliões falham, o resultado é trágico. No entanto, quando grupos que possuem ideologias extremas vencem, o resultado pode ser ainda pior. Não importa se as ideias são de esquerda ou de direita. Quando achamos que somos capazes de modificar a natureza humana, à força, os efeitos tendem a ser desastrosos. Todos os governos que seguem por esse caminho possuem fortes tendências de reprimir o povo e de se voltarem contra Deus. Hitler, por exemplo, não se pode negar que ele tinha um forte ímpeto revolucionário. A maior parte dos estudiosos o enquadra como sendo de extrema direita. Ele fomentou a ideia distorcida de uma raça superior, os arianos, os quais se supunham no direito de escravizar ou exterminar as raças inferiores. Mas a repressão também era ferrenha para o próprio povo alemão. Críticas ao governo podiam resultar em prisão ou execução. Hitler tolerava o cristianismo, mas só dentro de um formato completamente deformado, que não se opusesse ao seu governo. Qualquer religioso que não se curvasse frente às ideologias do regime nazista corria o risco de ser preso ou assassinado. Assim, todo verdadeiro cristão corria risco, pois somos pacíficos, mas não somos fracos ou omissos. Hitler falava em paz em seus discursos e defendia o cristianismo, mas sabemos que, na prática, ele gerou guerra e destruição, apresentando uma visão de mundo absolutamente anticristã. Já o comunismo de Stalin, declaradamente de extrema esquerda, mantinha como uma de suas principais metas a busca pela igualdade. Da mesma forma que ocorreu em muitas outras ditaduras, o comunismo russo começou destroçando os opositores, mas depois Stalin tratou de matar seus próprios aliados, como uma forma de garantir o poder. A população sofreu forte repressão.
qualquer um que criticasse o governo podia facilmente ser preso ou executado. O governo de Stalin buscava a eliminação de todas as crenças religiosas. Igrejas, mesquitas e sinagogas foram demolidas. Muitos líderes religiosos foram executados. E as crianças eram doutrinadas a se tornarem ateias. Perceba que o sistema nazista de Hitler e o comunista de Stalin, apesar de serem classificados como extremo opostos por uma grande parte dos estudiosos, acabam tendo muitas similaridades. Conforme figura 1 disponível no livro, o governo de Hitler foi registrado no diagrama político inspirado na análise bíblica entre a forte autoridade e a desigualdade construída na ideia de uma raça superior. Já o governo de Stalin ocorreu entre a forte autoridade e o ideal da igualdade, mas no resultado final, ambos estão lado a lado, pois geraram repressão e injustiça. Hitler e Stalin fizeram um governo anticristão. Ambos exaltavam a ciência, mas a exerciam de forma nada louvável. Eram estatistas que tentaram moldar a conduta social, acreditando que podiam padronizar o comportamento humano. Ironicamente, apesar de se odiarem, fizeram uma aliança e dividiram o leste europeu entre si. Isso pôde ser feito porque existia, de ambos os lados, uma grande vontade de estabelecer um domínio forçado e tirânico sobre outras nações. É claro que essa aliança era extremamente frágil e tendia a ser rompida por qualquer um dos lados, a qualquer momento. Também podemos desenhar a Revolução Francesa no diagrama. Acredito que seria justo traçar uma linha entre a igualdade e a liberdade, pois em seu princípio, a Revolução iniciou-se tendo como base a ambos os ideais. No entanto, o caminho traçado está mais próximo do ideal da igualdade, já que a liderança mais extrema ocorreu durante o período em que os partidários de esquerda dominaram. Para aproveitar ainda mais o diagrama, vale registrar a rebelião dos judeus contra Roma, traçando uma linha entre a liberdade e a desigualdade. Liberdade é o que eles esperavam frente ao domínio que lhes foi forçado, mas eles também se consideravam superiores. De certa forma, eles realmente tinham uma posição superior, por serem o povo escolhido de Deus. No entanto, os judeus quebraram a aliança com o Senhor, e grande parte do povo rejeitou a nova aliança, oferecida através de Cristo, lutando por conta própria. O resultado foi morte e escravidão. Como podemos ver, todos esses posicionamentos tão diferenciados assumiram uma posição oposta a Cristo. Em todos os casos, esse afastamento gerou escravidão, repressão, morte e injustiça. Todos os grupos mencionados acreditaram que tinham razões para se rebelar ou revolucionar. A questão não é discutir se os motivos eram legítimos nem se eram justos. O importante é perceber as similaridades existentes em todos os movimentos que se afastam dos preceitos de Deus. A conclusão é que direita, esquerda, conservadorismo ou progressismo podem facilmente nos levar em direção à perdição, por mais nobre que a causa defendida pareça ser. O resultado de todos esses extremos acaba sendo exatamente o mesmo, ou seja, um governo contra tudo o que Cristo representa. Agora, novas formas de revolução estão ocorrendo, como a revolução social, a revolução cultural e a revolução espiritual. Essas revoluções são gigantescas e complexas. A revolução social, por exemplo, é maior e já está muito além da suposta guerra entre o comunismo e o capitalismo. Para se aprofundar nesse assunto, seria necessário dobrar o tamanho deste livro. Como esse não é o foco, apenas como exemplo, vamos discutir um pouco sobre a revolução cultural. Como ocorre em uma grande guerra, existem muitas frentes de batalha avançando ao mesmo tempo, de forma coordenada.
Podemos notar esse avanço na indústria musical, na indústria cinematográfica e televisiva, na doutrinação em escolas e no meio acadêmico. Devido ao tamanho gigantesco dessa revolução, vamos abordar apenas a frente de batalha existente dentro da indústria cinematográfica e televisiva, que segue uma agenda cultural única. Basicamente, grande parte dos filmes ou séries utilizam, rigorosamente, elementos pertencentes a uma mesma ideologia, aos quais a sociedade vai absorvendo aos poucos. O objetivo dessa agenda cultural é moldar o comportamento humano por meio de exemplos sutis e contínuos. Uma das grandes armas utilizadas é a relativização de conceitos. Se misturam, por exemplo, características referentes ao bem e ao mal, Deus e o diabo, a mulher e o homem, honra e fanatismo. Vemos isso em filmes que nos induzem a torcer pelo bandido, em séries em que homens e mulheres lutam uns contra os outros com igualdade de capacidade física, em tramas onde o diabo é um cara legal, entre aspas, e Deus é mau, em histórias onde a sexualidade vai sendo totalmente banalizada e relativizada de inúmeras formas. Sei que tudo isso parece ser absolutamente inofensivo, mas não se engane. Ideias são as armas mais poderosas que existem. Para se ter noção do poder de persuasão existente dentro da indústria cinematográfica e televisiva, basta pensar que todos os caminhos, dentro do diagrama político inspirado na análise bíblica, são usados ao mesmo tempo, com o objetivo de gerar o mesmo resultado. Algumas dessas produções exploram o nosso altruísmo por meio de ideias de igualdade. Outras provocam o nosso instinto de liberdade. Há também séries, como as de super-heróis, que exploram a ideia de pessoas com capacidades desiguais, tanto na perspectiva negativa, como no caso de vilões, ou positiva, como no caso de heróis. Além de, é claro, existir a mistura desses fatores, onde o herói pode ser malvadão e o vilão pode salvar o mundo. Essa é uma tendência crescente. A ideia de autoridade também é explorada, seja em uma perspectiva positiva, como quando uma liderança forte guia um grupo de pessoas em direção a uma meta importante, ou em uma perspectiva negativa, como em tramas onde existe a necessidade de combater um sistema corrupto. No entanto, tudo isso é feito sem deixar de manter exatamente a mesma agenda cultural. O grande problema dessa agenda cultural é que ela nos afasta de diversos princípios ensinados na Bíblia. Ano após ano, essas ideias se tornam mais audaciosas e vão mais fundo. Por meio da emoção, a humanidade é guiada em direção a uma construção racional de novos ideais. Vale lembrar, novos ideais entre aspas, pois esses ideais são tão antigos quanto a própria humanidade. Não existe nada de realmente novo. O mal que habita esse mundo sabe exatamente o que deve fazer para nos manipular, justamente porque sempre estamos cometendo os mesmos erros. E explorar esses erros é o caminho perfeito para a dominação. A revolução cultural está percorrendo um longo caminho, que necessita de muitos anos para ser trilhado. Parece ser algo lento, ao se pensar na duração da vida humana, mas é extremamente rápido quando pensamos na história da humanidade. Com o passar do tempo, esses passos vão se tornando cada vez mais velozes. Agora, estamos bem acelerados dentro dessa revolução, que já impactou profundamente o nosso modo de viver. Aos olhos de muitos, essa transformação parece benéfica e desejável, mas basta olhar para o diagrama inspirado na análise bíblica e podemos entender onde isso acabará. Com o intuito de compreender um pouco melhor a forma como somos manipulados, vamos utilizar como exemplo os filmes e séries que trazem lutas entre homens e mulheres,
com igualdade de capacidade física. Podemos ver isso em batalhas ocorridas em filmes de ficção científica, que possui, digamos assim, uma licença poética maior. Mas vemos exatamente o mesmo elemento em séries policiais, que simulam a vida humana comum. Sei que isso parece bom e inofensivo. É exatamente assim que o mal precisa parecer. Caso contrário, nunca iria se alastrar a ponto de conquistar a maioria da sociedade. Entenda, as mentiras mais terríveis, perigosas e sedutoras são feitas de meias-verdades. A força física foi apenas um exemplo simples para demonstrar como as características femininas e masculinas são embaralhadas e distorcidas, com o intuito de romper com a nossa identidade. Isso ocorre porque Deus estabeleceu diferenças entre homens e mulheres, e o Anticristo, que ainda não se revelou, fará oposição a tudo que provém do Senhor. Como a Bíblia nos ensina, o filho da perdição se opõe e se exalta acima de tudo, o que se chama Deus, ou que é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Tessalonicenses 2, versículo 4. Paulo foi bem claro ao evidenciar que a fé nos une de uma forma perfeita. Ele ensinou: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Gálatas 3, versículo 28. Porém, esse mesmo Paulo faz diversos aconselhamentos direcionados especificamente para as mulheres e outros especificamente para homens. Isso porque Deus nos fez diferentes, justamente para que fôssemos complementares. Não se trata de casualidade. Faço questão de explicar continuamente que essa diferença não tem correlação com superioridade ou inferioridade, pois não se trata de competição, mas sim de complementação. São diferenças absolutamente importantes dentro da família. Diante do corpo de Cristo, que é a Igreja, a diferenciação vai muito além da existente entre homens e mulheres. Quanto a isso, Paulo nos ensina: de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem os menos honrosos, tratamos com especial honra. 1 Coríntios 12, versículo 18 a 23. A bela bandeira da igualdade entre os sexos não tem real poder de mudar a essência humana. É claro que existe uma grande variabilidade de características entre todos os seres humanos, mas isso não elimina a existência de um projeto muito bem definido. No geral, a mulher não vai se igualar na força com o homem, que, por sua vez, não tende a possuir a mesma delicadeza feminina. O mundo contemporâneo ignora essa complementação entre os sexos e a substitui por uma profunda competição em absolutamente tudo. Assim, essa causa que aparenta ser boa e justa ganha um gigantesco potencial de causar destruição. Sempre quando tentamos moldar a natureza humana forçadamente, o resultado será o mesmo. O pior é que o desastre causado é proposital. Quanto mais desprovidos de identidade pessoal estivermos, melhor para um mundo que deseja estabelecer dominação. E quanto mais divididos estivermos, mais facilmente a dominação será alcançada. Sobre o mal vindouro, a Bíblia nos adverte: a vinda desse perverso é segunda ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo.
porquanto rejeitaram o amor à verdade, que o podia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Segundo Tessalonicenses 2, versículo 9 a 12. Perceba, dei detalhes sobre apenas uma das revoluções que estão ocorrendo, que é a Revolução Cultural. Dentro dessa revolução, mencionei apenas uma das frentes de batalha, que é a indústria cinematográfica e televisiva. Nessa frente, expliquei apenas sobre uma das armas, que é a relativização de conceitos. Quanto a essa arma, mencionei superficialmente apenas uma das formas de atacar, que é o embaralhamento das características femininas e masculinas. O assunto é tão complexo que seria possível escrever um livro inteiro somente para detalhar esse ataque. Escrevo isso para evidenciar que o intelecto humano não é capaz de enfrentar o nosso inimigo. Só somos capazes de fazer isso por estarmos firmados em Deus, que é indescritivelmente maior do que o mal presente nesse mundo.